Boa tarde, pessoal. Tá mostrando que eu pulei aqui o disclaimer de aviso legal, é que essas informações elas podem mudar a qualquer momento, tá? Então é sempre importante informar aqui vocês que tudo que eu vou mostrando pode ser que em algum momento mude. Mas, primeiramente, me apresentando, eu sou a Jéssica Demarque, eu trabalho na SAP. Eu trabalho hoje como especialista de inteligência artificial na área de pré-vendas, então talvez alguém aqui já tenha me visto, cliente, parceiro, conversando sobre algum módulo de inteligência, alguma parte de inteligência artificial. E a ideia hoje é mostrar para vocês, não sei, talvez alguma coisa repetida ou não, mas dar um contexto geral do que é inteligência artificial no SAP, que é o que a gente chama de Business AI. Business AI, muito quando a gente falou sobre isso, acharam que a SAP estava lançando um produto de Business AI, mas Business AI é como a gente entende inteligência artificial. O que isso significa, entende inteligência artificial? Para a gente, inteligência artificial tem os 3 R's, não sei se vocês já viram. Relevant, responsible e reliable. Então, relevante, confiável e responsável. Então, por que isso, né? Porque se a gente usar inteligência artificial dentro da SAP para ficar gerando imagem, alguém aqui vai usar? Levanta a mão se alguém vai usar. Não, né? Então, a gente entende que precisa ser alguma coisa voltada ao negócio e que os nossos clientes, os parceiros, consigam aproveitar disso. Então, a ideia é mostrar aqui para vocês o contexto como um todo de Business AI. E aí, aqui só comentando um pouquinho, então a gente já tinha inteligência artificial, acho que eu gosto de dar esse contexto, porque quando, em 2023, no final de 2023, se não me engano, quando veio o hype ali de GPT, todo mundo utilizando, a gente vendo que é uma coisa gratuita, que gera um valor no nosso dia a dia, a gente falou, caramba, inteligência artificial é tão fácil, como que eu vou fazer para implementar isso daqui? E aí, o que a SAP começou a cobrar da SAP, vocês como clientes, parceiros, têm que cobrar mesmo isso da SAP. E aí, como vai evoluir? O que vocês vão fazer? O que vocês vão usar? E aí, a SAP falou, calma, gente, a gente chegou aqui na inteligência artificial generativa, vamos olhar para trás e ver tudo que tem de inteligência artificial. Então, por isso que a gente fala que a gente está em todos os lugares. Claro que hoje já tem a Ju, que eu vou comentar hoje, que está em todos os lugares, a gente já tem inteligência artificial que é inteligência artificial generativa sendo utilizada em todo o nosso portfólio. Então, a gente está em todos os lugares e sempre esteve. Então, sempre teve inteligência artificial, nem que fosse um machine learning, alguma coisa pequenininha, mesmo que fosse um modelo pequeno, embutido ali dentro dos nossos produtos. Então, para todos os C-levels aqui, né, para todos os escritórios, digamos assim, então para finanças, para RH, para tudo isso. E a gente tem tudo aqui em comum, processos, pessoas e tecnologia. Então, é isso que define a inteligência artificial. Pensar para a gente, né, para a SAP, pensar nos processos, nas pessoas e utilizar a tecnologia ao nosso favor para fazer esse desenvolvimento. Então, vamos lá falar de Business AI. Eu talvez esteja um pouco pequeno, vocês não consigam ver tanto, mas essa daqui é o que eu gosto de chamar da minha agenda aqui, de quando eu vou falar de Business AI, porque essa imagem aqui é a agenda. A gente vai falar hoje, então, sobre Ju, que é o nosso copiloto, a gente vai falar sobre as capacidades de IA embebida, IA embebida, IA embutida, IA integrada, vocês podem ouvir diversas palavras assim. E a gente vai falar um pouco sobre o AI Foundation. Show. Então, eu gosto de mostrar isso aqui primeiro, que é a nossa agenda. E vamos começar falando sobre as capacidades de IA embebidas, embutidas, integradas, tá? O que isso significa? E lembrando aqui, né, a gente está falando sempre para todos os escritórios. Aqui eu estou comentando, então, um exemplo de finanças e o que significa uma inteligência artificial embebida. A gente ainda vai falar do copiloto, da Ju, mais para frente, mas só para vocês terem claro na cabeça de vocês essa diferença. O que é um copiloto? O que é a Ju? A gente tem ali o prompt, onde escreve em linguagem natural, a gente vai conversando, ele vai trazendo informações e a gente vai executando ali tarefas do dia a dia, mas ali usando essa capacidade de inteligência artificial generativa, poder conversar em linguagem humana com o computador, com a máquina.
Quando a gente fala sobre as inteligências, sobre IA embebida dentro do nosso portfólio, a gente não está falando da Ju, a gente não está falando do copiloto ali, do diamante, do ícone de diamante. Eu acho que eu estou com ele aqui, tá? Do ícone de diamante, clicando, abrindo e conversando com ele. A gente está falando dentro do processo de finanças, aqui nesse caso, onde a gente consegue enxergar situações, e aí pode ser um botão, pode ser uma tela, que sejam parte do processo de finanças. Então, dentro do processo como um todo, do começo ao fim, a gente tem algumas etapas, onde, se vocês olharem aqui, tem o Envil aqui, ó, da SAP e um negritinho, são partes do processo onde já existem algum botão para você gerar você ler ali um PDF e pegar os dados desse PDF, extrair e jogar dentro do sistema de forma automática, sem precisar fazer um desenvolvimento. Uma tela que me gerou ali uma tabela, e eu tenho naquela tabela um campo de data que pode ser data prevista de entrega de um material que eu comprei. E aí isso também influencia tanto no processo ali de manutenção, quanto no processo de construção, ali de criar algum material ali dentro do meu processo. É importante essa data, e isso é uma inteligência artificial, baseado no que eu tenho de histórico, de entregas desse provedor. Ele atrasa? Ele entrega no dia? Ele entrega uma semana antes? Então, ali, baseado naquilo, uma data, e é um campo a mais que ele aparece ali, mas por trás ele tem um machine learning, então por trás ele está rodando inteligência artificial. Pode não ser necessariamente IA generativa, mas pode ser um machine learning ou qualquer outro modelo, assim. E aí, aqui, 2 exemplos, para ficar mais fixo na cabeça de vocês. Eu sei que eu falei, mas aqui é em print, né? Para ficar mais fixo, mostrar essa diferença entre inteligência artificial embebida, que a gente tem no portfólio, e o que é a Ju Copiloto. Então, aqui, eu deixei... eu tentei traduzir tudo, mas propositalmente eu coloquei... peraí. Mantive em inglês aqui, porque vocês vão ver, ou até clicando nesse botãozinho aqui, dentro do Discovery Center, que é onde a gente tem ali um catálogo de serviços de inteligência artificial, tudo que a gente tem dentro do portfólio. Ele aparece tudo em inglês ali. Então, esse que é o Behavior Insights, ele é o quê? A gente tem dentro ali do processo o contrato. Então, estou fazendo um contrato, vou fechar um contrato com esse fornecedor, alguma coisa que precise me pagar. Eles vão me... Fornecedor não, né? Fornecedor eu pagaria. Mas alguém que vai me pagar. Então, eu estou comprando alguma coisa e eu posso prever, de acordo com dados históricos... Perdão. De acordo com dados históricos, se esse provedor ele tem características de ser um provedor que não vai me pagar, ou que vai me pagar, mas vai me pagar com 90 dias de atraso, ou 30 dias, ou que seja uma semana, que pode parecer pouco, mas para o fluxo de caixa de uma empresa faz muita diferença. Então, a gente tem esse exemplo aqui, onde ele já prediz, vê ali qual é o risco de você fechar um novo contrato com esse cliente. Isso é antes de você fechar o contrato em si. Esse outro aqui, mantive em inglês também, que é para a parte de supply, é da parte de faturas. Então, para quando tem algum erro na fatura, ele já identifica de forma automática para não ser processada aquela fatura ali com algum erro. Então, alguns ali, se não me engano, esse aqui usa inteligência artificial generativa, e ele usa, pelo fato de usar AI generativa, linguagem natural para poder te explicar o erro. Então é isso, inteligência artificial embebida é algum pedaço do processo, alguma parte do meu produto, da SAP, tem uma inteligência artificial rodando por trás. Você não está desenvolvendo, não tem nada, está ali por trás. E aí o que eu comentei ali do Discovery Center... tá aqui, eu deixei nesse slide aqui. Aqui embaixo, vocês vão ver, tem um catálogo de recursos de IA. Aqui tem um link, depois vocês podem clicar, te leva direto para o Discovery Center, onde hoje ainda não tem esses 400 AIs incorporadas, embebidas, mas a ideia é que até o final de 2025 a gente tenha. Se não me engano, a gente está 297, então tem que dar uma corrida aí para chegar nos 400. Bom, falamos ali, então, de inteligência artificial incorporada, embebida. A gente tem a Ju também, que é o nosso copiloto. Alguém aqui não ouviu falar na Ju ainda? Pode levantar a mão para mim, por favor? Todo mundo aqui sabe que é Ju? Boa.
Não vou passar aqui e explicar o que é um copiloto, explicar o que é a Ju, mas quero dar uma visão aqui para vocês sobre como funciona a Ju, né? Porque às vezes muito até quando a gente dá Go Live, você implementa ali, e aí você vai passar para o usuário final testar, para eles começarem a usar. Se a gente não explica o que é a Ju, qual é a forma de interagir, o que você pode, o que você não pode, eu posso começar a tentar fazer perguntas que a Ju nunca vai conseguir me responder. E aí eu vou ficar frustrada, eu vou tentar, tudo que eu peço não funciona, e eu vou parar de usar, então não vai ter aderência. Então é importante mostrar aqui para vocês tudo que a gente tem de Ju e como que funciona. Esse daqui é só um slide geral, então, para mostrar tudo que a gente tem feito sobre a Ju, não só a Ju dentro do portfólio como um todo, né, que é até o meu próximo slide aqui, mas que ele está ali dentro do Success, que foi o nosso primeiro Go Live, digamos assim, de Ju, foi o primeiro que a gente deixou disponível para todo mundo, para a parte de finanças, para a parte de vendas, para a parte de TI, então tem Ju dentro do BTP também. Mas voltando só um pouquinho aqui para esse slide, para a parte aqui de Ju for Consultants, Ju for Developers, para consultoria, para quem é desenvolvedor, está criando código ABAP, ou até que não seja ABAP, porque hoje em dia a gente tem o Build Code também, né? Tem outras formas de fazer extensibilidade, a gente não precisa criar uma aplicação que seja ABAP necessariamente aqui. Já está disponível em 11 idiomas, então a gente tem já em português, tem em espanhol, estava em inglês oficialmente antes, né? Alemão, está tudo disponível. Tem integração direta, nativa com Teams, com o Copilot da Microsoft, então ele já vai direto. E é isso, eu queria mostrar aqui para vocês que tem essa parte toda em todo o portfólio, mas agora explicar um pouquinho para vocês de como a Ju funciona, para vocês conseguirem interagir com ela e não ficarem frustrados. Então, a gente tem 4 modelos aqui de como interagir com a Ju, então, segmentados ali dentro. O primeiro, o de pedir informação, informacional. O modelo de interação informacional, ele serve ali para a gente fazer consultas do que, para vocês terem como informação até, ele vai te responder baseado no que tem no Help Portal. Então, é basicamente fazer consultas sobre o que tem na documentação oficial da SAP. Então, se eu fizer alguma pergunta aqui, o que significa o campo, sei lá, Purchase Order, o que significa, eu poderia perguntar em português, em inglês, mas o que significa esse campo? Ele vai trazer a resposta e vai te levar até o link da onde está aquela resposta, da onde ele tirou aquela informação, da onde ele gerou aquela resposta. Então, esse é o informacional. Comentei, né? Está dentro do Help Portal, é sobre tudo que está dentro da nossa documentação oficial. Mas a gente consegue colocar dados de vocês também. Aí aqui não estou falando dado pessoal, nome, sobrenome, dado estruturado. Não é em tabelar, onde a gente tem a tabela, coluna, e é estruturado o dado. A gente consegue fazer isso em formato de grounding também, já mostro no próximo slide, mas trazer informações de vocês também para que a Ju consiga responder, informações de dados não estruturados. Navegacional, aqui, de navegação. Como eu comentei, quando você faz uma pergunta, ele sempre te abre ali da onde ele tirou os recursos disso, né? Então, eu consigo navegar até essa página, eu não preciso ir lá até o Help Portal, procurar, ver se realmente aquela informação está certa ou não. Ele já me leva até lá. Eu consigo ir navegando se eu estou dentro do Success, fazendo uma pergunta. E eu fiz uma pergunta que é relacionada a algum dado que está lá dentro desse fórum, não tem nada a ver com o Success. E ele vai me trazer essa informação e ele pode me levar até o Success, até o S4 também. Então, ele já vai, ao invés de eu ter um monte de abas ali salvas no navegador, um monte de links salvos no navegador para eu conseguir ir trabalhando no meu dia a dia, eu faço a pergunta ali, a Ju vai conversando e eu vou abrindo e navegando. Isso é muito do que o Christian Klein falou no Safari, que é do AI is the New UI. Ele falou bastante sobre isso, a SAP tem falado bastante sobre isso, mas AI is the New UI, inteligência artificial, é a nova forma de interação do usuário, ali, de interface de usuário. É exatamente sobre isso, sobre a gente não precisar ficar abrindo abas do navegador, alt-tab o tempo todo, então conseguir de forma clean, digamos assim, de forma lisa, conseguir ir navegando. Então, interação 2, navegação. Interação 3, transacional. Aqui é o que a gente chama de CRUD, que é o Create, Read, Update, Delete. Então, tudo que for
para eu pegar esses dados estruturados, as tabelas que existem dentro... Não estou falando de tabela Z, tabelas mesmo. Uma BSEG, por exemplo. Se eu quiser alterar algum dado dali, ou se eu quiser deletar, se eu quiser criar um dado novo, a gente chama de transacional. Eu tenho bastante informação aqui sobre essa parte de como interagir, o que é o transacional, o que não é, mas eu fui deixando alguns links aqui para vocês nos documentos também, e aí vocês conseguem consultar depois. E, por último, o analítico. Hoje, o que a gente tem de informacional, navegacional, transacional, são gratuitos. Vocês ativarem hoje a Joule Base lá, através do SAP Store, você precisa assinar ali um contrato de R$0, aí ela vai ficar disponível dentro do seu BTP, e aí você consegue fazer o setup todo e ativar a Joule para qualquer que seja o produto, contanto que já esteja disponível. Então, consigo ali, dentro do mesmo BTP, ativar a Joule para o Success, a Joule para o S4, consigo ativar tudo. Então, isso daqui é o que é o Base, esses 3 primeiros. E aí, por último, a gente tem esse analítico que não tem nada da parte de Base, então eu não consigo fazer nada gratuito do analítico. E é importante citar também que o analítico ele depende do SAC. Você precisa ter feito uma configuração para integrar os dados que estão lá, porque, não sei se vocês conhecem aqui, o JustAsk dentro do SAC, ele usa quase que o mesmo motor por trás aqui para te trazer as respostas, te trazer gráfico e insight. Tá? Então, são esses 4 tipos de interação. Que eu comentei da interação ali informacional, né? Que a gente pega dados do Help Portal. A gente consegue trazer também, então, através de Document Grounding, usando essa tecnologia, que a gente consegue fazer com que os dados que são de vocês, que esteja num PDF, num Excel, um Excel ainda que poderia ser dado estruturado, né? Mas num PowerPoint, num Word, principalmente aqui política de viagem, política de RH, essas informações a gente consegue colocar dentro de um SharePoint. Hoje o que está disponível é SharePoint, tem como fazer também no DMS, no Document Management Service, dentro do BTP, subir os dados lá dentro, os arquivos lá dentro. E está em Roadmap para quem usa Google também poder subir no Drive, tá? Mas então aqui você sobe no seu próprio diretório do SharePoint, automaticamente ele vai fazer, você não precisa fazer a programação para esse grounding, para esse reg dos dados que estão ali. Você só precisa subir o arquivo, ele automaticamente, a Joule já disponibiliza para a pessoa consultar, para o seu funcionário conseguir consultar alguma política de viagem, de reembolso, o que seja. Tá? Isso de forma bem automática, assim, porque quem é desenvolvedor sabe que não é tão simples assim fazer um reg, aqui, um grounding de tudo. Sobre agentes. O que são os agentes, né? Tudo ali que eu estava mostrando de interação, digamos ali a parte transacional, que é o CRUD, quando a gente altera alguma informação, ou quando ele vai fazer, que soma um modelo de linguagem, um LLM não faz, né? Mas quando ele vai te trazer algumas informações assim, são processos simples, são coisas que ele te dá ali informação. Quando a gente precisa que ele planeje, que ele raciocine, que ele me traga uma informação do porquê ele está me dando aquela informação, aí eu preciso de um agente, tá? Então a SAP já está construindo, lá dentro do Discovery Center vocês também conseguem consultar isso, os próprios agentes, digamos agentes standard, que não são os Zs, e aí esses agentes, eles se comunicam também. Eu vou mostrar para vocês também, mas aí é dentro do AI Foundation, como vocês podem construir novos agentes, né? Mas aqui eu trouxe 2 exemplos que estão em beta, um para Concur e o outro é para o S4, acho que para a parte de manutenção. Então, esse aqui do Concur, acho que ninguém vai conseguir enxergar, mas depois vocês conseguem ver no vídeo. Esse do Concur, eu também mantive em inglês para vocês conseguirem achar certinho no Discovery Center, tá? Mas aqui é um exemplo de eu tenho um time que é global. Então, eu tenho uma pessoa que mora em São Paulo, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, uma pessoa que mora no México e outra que mora em algum lugar da Europa. O que ele vai fazer aqui dentro do Concur? Ele vai pedir para que o agente... Claro que eu não falo, agente, faça isso. É por trás, a Joule sabe que ela precisa acionar aquele agente. Então, o que ele está fazendo é perguntar
qual é o local que faz mais sentido para a gente ter um offsite. Onde é o lugar em comum que vai ser mais barato e que eu não vou gastar tanto dinheiro para ter esses 4, 5 funcionários reunidos. Então, ele vai falando ali, vai comparando os preços para você, e aí depois você pode até pedir para já buscar tudo e falar, compra aí a passagem para todo mundo, reserva o hotel, reserva o carro, faz isso, faz aquilo, e aí, através tudo aqui do agente, tá? Dentro da Joule, ela vai acionando esse agente. Esse aqui, para a parte... Deu play? Para a parte de manutenção, é mais ali para chão de fábrica mesmo. Então, para quem é supervisor, e aí tem ali, a Joule, ela dá um alerta e fala, tem uma máquina que ela está com algum problema. Você vai ter que fazer uma manutenção, e essa manutenção vai parar, tá ali. Tem ali o horário que ela vai parar, qual é a máquina e tudo mais. E aí você começa a perguntar, qual é a outra máquina? O que eu tenho de opção? O que você me sugere para eu fazer aqui? Ó, tem essas outras 4 máquinas. Dessas 4 máquinas, aqui tem que faz mais sentido a gente trocar por essa daqui. Você fala, beleza, concordo com isso, porque não comentei, mas é um copiloto, né? Um copiloto, um agente. A gente precisa, a maioria aqui das informações e das ações vai ter um humano sempre dando ok, dando um aval de que sim, é isso que eu quero que você faça. Porque, no final das contas, a gente está alterando o dado, a gente está criando, está abrindo um pedido de compras, enfim. Então, ali, ele vai ali e te pergunta, é essa máquina aqui que você quer trocar mesmo? Sim, e automaticamente ali, ele já mostrou aqui no vídeo, ele troca e te fala qual vai ser o downtime daquilo ali e tudo mais. Então, são 2 exemplos de agente. Para a parte de CX, se alguém aqui mexe com o produto de CX da SAP, já tem bastante agente pronto e que já está funcionando, mas é porque o produto de CX já tinha um Agent Builder, então já existia isso antes. Isso tudo aqui que eu estava comentando serve para qualquer Joule, não os agentes, né, mas as interações, né, servem para qualquer Joule dentro de qualquer produto. Então, os 4 modelos de interação que a gente tem é para o Success, é para o S4, é para o Concur, para tudo. Os agentes são coisas que a gente vai desenvolvendo, vai lançando, fica sempre ligado para ver o que tem de agentes novos. Mas quando a gente fala aqui de Joule for Consultants, a gente está falando de um produto apartado, digamos assim, standalone. Ele não é integrado, ele não está dentro da sua tela, do seu Fiori, no portal. Não. Você faz essa ativação através do BTP, e aí, esse sim não existe um formato gratuito, tá? Já respondi, porque é a pergunta que sempre vem no final. Mas não existe uma instância gratuita que a gente consegue utilizar. Mas o que é a Joule for Consultants? Ela é literalmente o nome é a Joule para consultores, então ela tem por trás uma base de dados uma base de dados curada de conteúdos da SAP, então tem KBAs, tem toda essa parte de notas, tem a parte de treinamentos que estão no Learning Hub, algumas das partes de treinamentos de certificação, né, que a gente tem. O que mais que tem? Deixa eu olhar. Conteúdo curado da comunidade, da SAP Community. Help Portal também está lá. Aí aqui até falando um pouco da diferença entre Joule for Consultants e o que eu comentei de informacional da outra Joule. A outra Joule, ela tem dados de grounding, que são os dados não estruturados que vocês colocarem, e os dados do Help Portal. Aqui na Joule for Consultants, a proposta é outra, tá? É ter muito mais dados e não exatamente ficar executando outros tipos de interação, né? Então, tem esses dados todos que foram utilizados, tem um fine-tuning feito ali no modelo para poder compreender de verdade a BAP. Então, eu consigo, dentro da Joule for Consultants, fazer perguntas sobre um código, perguntar o que um trecho de código significa, ou pedir um exemplo de código para ele, mas o Joule for Consultants não é o que a gente utiliza para fazer desenvolvimento, tá? Para desenvolvimento tem a Joule for Developers, que daí tem aquela parte toda que é dentro do BTP, a gente tem o ABAP Cloud Environment, então ali a gente já consegue conectar no Eclipse, tem ali a Joule, eu consigo gerar código através de comentários, fazer unidade de teste e tudo mais. Esse é o Joule for Developers.
tá separado aqui. Então, dentro da Joule for Consultants, eu consigo fazer tudo isso para que, no final do dia, o que a SAP quer? Que vocês tenham, tanto parceiros quanto clientes, tenham um tempo reduzido na execução dos projetos. Acho que eu pulei um slide. Tenha o tempo reduzido na execução dos projetos. A gente fez uma conta onde consegue chegar até 14% de redução usando a Joule for Consultants. E aí você pode utilizar tanto para... Alguém que falou de reforma comigo hoje, mas outro dia eu fui mostrar para um cliente sobre o Joule for Consultants e me pediu para fazer essa pergunta de reforma. E aí já pegou a resposta eu não lembro exatamente o que era, tá? Mas era de reforma tributária. Pegou a resposta que eles estavam esperando isso, uma resposta da SAP. Fazia, sei lá, 2 semanas, com uma pergunta numa apresentação que eu fiz, né, de Joule for Consultants. Eu deixei eles testarem, né? Já pegou a resposta, já foi embora, já foi ver o que tinha que fazer. Então, a ideia é que você deixe o seu consultor ali mais independente, que ele não dependa de outras pessoas para conseguir conseguir desenvolver todo o seu projeto, tá? Esses são mais ou menos os benefícios. Tem um roadmap, eu deixei aqui também, não vou falar tanto assim, entrar a fundo, mas uma coisa que é legal aqui do roadmap que tá... Não sei se está para o ano que vem ou ele está como next level. Ele está como futuro, então não tem uma data específica. Mas já começou o programa de Early Adoption disso, se não me engano, que é integrar a Joule for Consultants com o seu ambiente. O que isso significa? Ela vai entender a Z que foi desenvolvida e vai conseguir te responder alguma coisa baseada naquela Z. Isso ainda está em pilotíssimo, começou agora, porque a Joule for Consultants foi lançada, se não me engano, foi esse ano, mas não faz muito tempo, então ainda tá bem no começo. Mas isso é uma coisa legal. E aí, por último, falar então aqui daqueles 3 grandes tópicos do AI Foundation. Tudo aqui que eu mostrei é o que eu estava quase puxando, falei várias vezes, enquanto eu estava falando, eu estava pensando várias vezes de falar isso aqui, mas eu não quis falar. Mas tudo que eu mostrei aqui é standard. Nada é customizado, eu não estou falando... Quando eu citei BTP aqui, eu só estava citando BTP porque é o local onde a gente vai fazer toda a configuração, todo o setup. Aqui a gente não está falando de usar serviços do BTP para fazer um desenvolvimento ali, né, no que eu mostrei, de Joule Agents e das AIs embebidas. A gente não está falando... A gente está falando sempre do standard. Mas legal, tem esses 4 tipos de interações, tem todos os agentes que a SAP já disponibilizou e não cumpre com o que eu preciso. Não entra em todo. Eu preciso que a Joule me traga alguma informação, faça alguma coisa a mais. É onde a gente vem no AI Foundation, onde a gente vem ali na nossa... Usa todos os serviços que a própria Joule, que os nossos produtos usam dentro do BTP, serviços de AI, para que a gente consiga fazer... complementar a Joule ou até complementar o meu produto, porque a gente poderia criar a nossa própria capacidade de AI embebida. Eu poderia criar uma página Fiori ali que por trás ela está utilizando algum LLM ou ela tem algum machine learning rodando por trás. E isso eu poderia fazer dentro do BTP aqui, que é a nossa fundação de IA, usando os serviços de IA, mas o que é mais legal aqui, eu tinha um slide para cada um desses tópicos aqui, mas o que é mais legal de falar, o que é o mais importante hoje, é o Joule Studio, esse segundo. Tá? Eu só vou comentar por cima, então, o que são esses outros 3. O Unified AI Portal está em Lab Preview, ele não está funcionando ainda, mas seria literalmente um lugar unificado onde a gente vai ter todos os serviços de IA. Então, é para você conseguir ter um portal, ter um workzone dos serviços de IA. Seria basicamente isso, ainda não está pronto, tá? Aí, pulando aqui, o GenAI Hub. Alguém já utilizou o Generative AI Hub? Sabe o que é? Só uma pessoa lá no fundo? Boa. O GenAI Hub é um produto, um serviço, dentro do BTP, que é um hub de inteligência artificial generativa. O que isso significa? Eu tenho uma lista de modelos que eu posso utilizar qualquer um deles. Posso utilizar tanto para fazer pergunta, consultar, utilizar como se fosse um chat, porque eu tenho essa interface, quanto utilizar o modelo ali, pegar a API daquilo ali e fazer um desenvolvimento de uma nova aplicação utilizando um LLM. Hoje a gente já tem contrato com a AWS,
Google, os da OpenAI, basicamente todos os modelos que vão surgindo. A gente tem um comitê dentro da SAP. Então, o que acontece? Todos esses modelos, a gente garante como SAP que nenhum dado dos nossos clientes vai ser utilizado para retreinar esses modelos. Então, a gente, como SAP, assina com a Microsoft, assina com a Google, assina com a AWS esse contrato de parceria, onde eles são os provedores, e eles não podem pegar esse dado e retreinar os modelos dele. Claro, quando a gente vai chamar a API, vai passar a pergunta, vai passar o que eu estou informando, então sempre tem que informar os colaboradores que não pode passar dado sensível, dado pessoal ali, dado confidencial, sim, porque você está trabalhando ali dentro da sua própria empresa. Mas dados pessoais, sensíveis, assim, é importante não passar, porque isso vai bater ali naquela API, vai levar até lá essa informação e vai te trazer uma resposta. A gente vai usar o modelo para isso, mas esse dado não vai retreinar os modelos que estão ali. Então, dentro desse hub, a gente tem todos esses modelos, eu posso ativar, testar, e de uma forma bem mais simples ali no meu código, alterar qual modelo eu estou utilizando. Então, hoje, para mim, o que faz sentido é usar o GPT-4o. Mas talvez amanhã eu quero usar o GPT-5, porque, enfim, achei melhor, ou eu acho que o GPT está muito caro e eu vou para algum modelo da Google, o Gemini, que está fazendo a mesma coisa e por um preço bem mais baixo. Então, fica bem simples de fazer isso. Em um dia, a gente consegue fazer essa alteração. E, por último, aqui dentro da Fundação de AI, a gente tem o SAP Document AI, que era ali, ele inclui ali um pedaço do que é o Docs, né, do Document Information Extraction, que é usar a inteligência artificial para extrair os dados, para extrair dado dentro de PDF, dentro de arquivo. Então, esse seria o serviço ali, o produto. Mas agora focando um pouco no Joule Studio, como eu comentei, tudo ali antes era da parte standard. Preciso fazer um desenvolvimento novo. Como que eu vou fazer? Eu vou usar o Joule Studio. E aí, a Joule ela é dividida aqui dentro do Joule Studio entre dois formatos, como eu consigo fazer a minha Z da Joule, trazer aqui mais funcionalidades para a Joule. Então, eu consigo criar Joule Skills e eu consigo criar AI Agents, Joule Agents para a Joule ter acesso. Qual a diferença entre Joule Skill e Joule Agents? Aqui. Quando a gente tem uma funcionalidade ali que é o que a gente chama de skill, ela faz alguma coisa simples. Eu sei o problema e eu sei como chega na solução. Eu só preciso que a Joule saiba como chegar naquela solução também. Então, eu vou pegar dentro ali do Joule Studio. Aí, até comentando, o Joule Studio está dentro do pacote Build. Ele fica dentro ali do SAP Build. Então, é bem parecido, tem o lobby e tudo mais, cria por ali. E ele tem a mesma interface, quase, que o Build Process Automation, que é o serviço do BTP, que é para a parte de automação. Então, é basicamente como criar uma automação aqui, e o trigger dessa automação vai ser uma pergunta para a Joule. Então, eu preciso, um exemplo, né? Fazer um cálculo, porque um LLM, né, um Large Language Model, que é o que tem ali rodando por trás, ele não tem, ele é um modelo de linguagem, ele não faz cálculo, ele não soma 1 mais 1. Ele pode entender que 1 mais 1 é 11, e aí 1 mais 1 vai dar errado, a soma vai dar errado, isso pode ter alucinação. Então, quando a gente quer isso, a gente precisa fazer uma soma, fazer uma média ali dos valores que eu tenho. Eu preciso contratar uma pessoa nova. E eu quero saber qual é, mais ou menos, o valor hora dos meus funcionários, do meu time, e quero contratar uma pessoa que não vá sair tanto do que a gente tem ali. Então, eu vou pedir para a Joule qual é o valor hora das pessoas do meu time que tenham a função A. Ela não vai saber fazer, ou ela vai fazer, pode ser que tenha uma alucinação e faça alguma coisa errada. Então, eu vou lá, abro o Joule Studio e crio essa integração, esse fluxo, onde ele vai ler as informações, vai pegar aquilo ali, vai dividir, vai somar e vai dividir e vai te dar o valor hora. Então, isso é um exemplo de uma skill, tá? Eu não trouxe o vídeo, mas isso que eu estou citando é de um exemplo de um vídeo. Eu sei o problema, eu sei a solução,
e eu só explico para a Ju como ela vai fazer isso. Outra coisa que eu gosto de citar aqui também, quando eu falo sobre Ju Skill, é porque ali na interação transacional, aquilo ali a gente poderia considerar como Ju Skill também, porque no fundo ali, aquilo é uma consulta a uma API. Eu só estou fazendo essa consulta, quem está escrevendo como eu vou consultar aquilo ali é um modelo, é a Ju. Então, ela faz essa consulta sozinha. E isso é codependente de apps Fiori. Então, se eu tô... Até por isso que a Ju ela é só para S4, por exemplo, Cloud, não tá... É só para os nossos produtos Cloud. Tudo que eu estou comentando aqui é para Cloud, tá? Quando eu tenho ali um app Fiori e estou utilizando, ela vai acessar a Ju vai acessar aquela API e vai me trazer a informação. Então, eu preciso ter aquele app Fiori ativo para trazer aquela informação. Eu tenho um documento, um Excel, onde a gente consegue ver quais são todas as app Fioris que já têm essa interação do tipo transacional com a Ju. E aí, pensa que a gente está falando de um app Fiori, de uma API que eu vou conectar e vai me trazer informação. Quando eu vou criar uma Z, digamos, dentro do meu... Porque não é um problema, a gente está pensando em Clean Core aqui, não é um problema criar uma Z, ela só precisa seguir os princípios do Clean Core. E aí eu preciso fazer uma consulta da Ju sobre aquele app Z, aquela tabela Z que eu criei. Ela não vai ter, essa tabela Z ela não está dentro de um app Fiori. Então, o que a gente precisa fazer, eu diria que é uma nova etapa de um processo, quando a gente vai fazer alguma extensão de alguma aplicação, é criar uma Ju Skill para aquilo ali. Então, eu tenho a minha Z, que está executando ali algum processo, ou que está gerando ali uma informação, eu vou precisar criar uma Ju Skill, criar o OData ali para fazer todo esse acesso, e aí sim vai funcionar. Então, eu diria que o Ju Studio, Ju Skill, vai entrar como um novo processo ali para que a gente consiga utilizar a Ju para tudo dentro do nosso S4. Porque se vocês tiverem estou dando como exemplo o S4, tá? Mas se vocês tiverem um S4 que ele quase não vocês só executam o que é Z, a Ju não vai fazer nada para vocês. Se você não estiver usando o máximo de standard possível, você vai precisar criar tudo isso. Então, é uma parte importante a se considerar. Tá, aí aqui pulando, então, isso é de skill, quando eu sei o problema, sei a solução, vou criar ali esse fluxo. E, eu tô... Um minuto? Ah, tá. Tem a parte dos agentes que eu até sei o problema, porque eu estou pedindo, estou falando com ele. Mas para chegar naquela solução, às vezes eu posso chegar nessa solução de um jeito, às vezes de outro, eu preciso pensar, preciso raciocinar aquilo ali, eu preciso conversar com alguém do meu lado para entender, até como aquele exemplo que eu trouxe ali do concurso. Eu preciso pensar muito para saber onde vai ser o melhor lugar, com o melhor preço para tudo aquilo ali funcionar. Então, eu posso, dentro do Ju Studio, e o Ju Skill que eu comentei, ela está disponível, tá? Já está disponível dentro do Ju Studio. O AI Agent está agora para o final do ano, ou começo... Disseram que para o final do ano, mas pode ser que começo de 2026, dentro do Ju Studio, tem essa parte de você conseguir construir um agente lá dentro também, tá? É bem simples, é low code. Eu não trouxe o exemplo aqui também, porque, enfim, bastante conteúdo, mas é basicamente você dar informações para aquele agente ali em forma de texto mesmo. A gente não precisa programar. Tem ali um pedaço que vai contar com o protocolo ali do MCP, que a gente vai conseguir utilizar para poder fazer a parte toda de agent to agent. Tem a parte de calculadora, acesso a fazer pesquisa na internet. Enfim, isso tudo ali também vai estar disponível dentro da parte de agents, tá? Tá, eu juro que eu estou acabando. Não tenho mais, só vou passar rapidinho, tá? Esse daqui é só então, o contexto. Eu passei rápido aqui por alguns pontos que a gente tem dentro do AI Foundation, mas já tem bastante coisa que está sendo desenvolvida e está tudo lá dentro do BTP. Mostrar para vocês que a gente conta também com essa parte de todo o nosso ecossistema, né? Não só os modelos, provedores que estão lá dentro, mas também vocês, parceiros que estão aqui também, consigam utilizar, ter esse conhecimento para vocês conseguirem construir o que a SAP não vai construir,
e vocês poderem lucrar em cima disso, criar uma aplicação dentro do BTP para poder vender aquela aplicação. Então, um pouco disso. E aqui a parte de segurança, responsabilidade, já fui comentando. Deixei alguns links onde vocês podem encontrar bastante material, ver um pouco do portfólio, ver um pouco dessa parte também de segurança, o roadmap disso daqui. E é isso. Quem quiser conectar e falar alguma coisa, eu posso tirar dúvidas, né?